Fala, povo tântrico, sejam todos muito bem-vindos ao aquecimento da imersão Vida Tântrica. Vamos que vamos, hein? O bicho vai pegar. Hoje a gente vai falar sobre o poder do desejo. Vamos trabalhar um pouco com essa energia, explicar, poder aprofundar sobre essa questão. E aqui estamos no ritmo de festa, hein? Pega que aqui o conteúdo é pesado. Eu falei para vocês lá no começo de março, mais ou menos abril, e aqui a Escola Mahara Tantra ia pegar pesadíssimo na produção de conteúdo. Então, se você, não importa onde você esteja, pelo Brasil ou pelo mundo, é só conectar com a gente, porque a gente vai buscar realmente trazer um conteúdo de alta qualidade aqui a respeito do Tantra e da terapia tântrica. Fechou? Espero que você esteja curtindo aqui. Já vai fuzilando o like. Se você estiver no Instagram, aperta no coraçãozinho, joga aquele aviãozinho para convidar a galera junto com a gente. Se você estiver no YouTube ou no Facebook, tá bem? Não esquece de, no YouTube, no caso, se inscreva no canal para participar, deixa uma curtidinha, porque isso faz com que o conteúdo esteja mais longe. No Facebook também, não deixe de deixar o seu comentário também. Comenta aí para mim aqui, você que está ao vivo no Instagram, como é que você está hoje? Você está bem? Está tranquilo? A noite está boa? Você está pronto para falar sobre o poder do desejo? Hoje a gente vai pegar pesado e vai ser muito massa. Mas antes de começar, um aviso básico, tá bem? Como você está ouvindo aqui aos montes, nós estamos, então, nesse movimento digital que nós estamos fazendo, né? De segunda a sexta, às 12 e às 19 horas. Então, você vai ter uma dobradinha de aula, né? 2 aulas por dia aqui, 2 lives ao vivo para você ter conteúdo e também no YouTube e no Facebook, tá bem? E todo esse movimento, então, constitui o que nós estamos chamando de aquecimento para essa imersão da vida tântrica, que vai acontecer dos dias 10 a 17 de julho, às 20 horas, tá bom? Para que você receba esse acesso, você tem 2 caminhos. Você pode me chamar no direct e solicitar o link de acesso ao grupo secreto, ou você pode sozinho, individualmente, lá no link da minha bio, clicar nesse link, ou tocar nesse link, e você vai ser direcionado instantaneamente para o nosso grupo secreto da imersão Vida Tântrica, tá bem? Então vai acontecer dos dias 10 a 17 de julho, às 20 horas, e vai ser muito, muito massa. Eu vou te mostrar o passo a passo ali, para que você entenda, ou você conheça o processo, para que você possa avançar na jornada de vida, 1 ano em até 12 semanas. Esse é o meu desafio, essa é a minha promessa para você. Se você quiser ser desafiado e ver se isso realmente funciona, você vai querer participar comigo lá da imersão Vida Tântrica, para que você possa ter toda a potencialidade da metodologia que eu vou te apresentar, focada em desenvolvimento humano. Vale a pena te dizer o seguinte: essa metodologia que eu vou te apresentar, focada em desenvolvimento humano, é a mesma metodologia que eu ensino e que eu uso, né, aqui na Escola Mahara Tantra, que eu uso como terapeuta e que eu ensino para os meus profissionais aqui, tá bem? Como você já deve ter ouvido falar, a gente tem uma formação de terapia tântrica aqui na escola e os nossos profissionais, eles aprendem exatamente esse protocolo para tratar os seus interagentes, para trabalhar no desenvolvimento humano enquanto terapeutas tântricos. Então, o que eu vou te mostrar dentro da imersão Vida Tântrica é exatamente o mesmo protocolo, só que disposto em um programa de desenvolvimento humano focado para as pessoas que querem se desenvolver a partir de uma perspectiva tântrica, tá bem? Vale a pena você acompanhar junto comigo. Bom, dito isso, bora começar aí? Mete uns coraçãozinhos aí se você tá no Instagram, você que tá aqui no YouTube e no Facebook, deixa um comentário para eu saber se você tá animado, ó, respira fundo. Esfrega as mãos e vamos embora. Vamos embora. Você tá me ouvindo bem? Tá vendo bem? Você que tá aqui me acompanhando, deixa um comentário para eu saber se tá tudo certo aí, tá bem? Bom, acredito que sim, então eu vou começar com a parte de conteúdo, definindo então o que é o poder do desejo, o que é o desejo. Vamos fazer uma definição do que é o desejo também. É importante porque existem diversas opiniões interessantes a respeito do que é o desejo, ok? E se você vem como eu e como a maioria de nós, de uma cultura mais cristã, mais repressora, digamos assim, o que vai acontecer? Você vai tender a olhar para essa palavra desejo como algo pecaminoso, como algo negativo, tá bem? E é muito interessante porque o mesmo vai acontecer lá no Oriente, tá? Lá com o Buda Shakyamuni, sabe o Buda Shakyamuni, o Gautama, né, que é o Buda histórico? Olha que interessante o que eu vou te contar agora. Eu não sei se você sabe disso, mas a semelhança de Jesus Cristo, Buda ele tinha 2 tipos de ensinamento. O
um ensinamento que é chamado de exotérico. Exo é de fora. E um segundo ensinamento chamado de esotérico, que é um ensinamento de dentro. O que significa isso? O ensinamento exotérico, ele era dado para as massas, para as pessoas comuns, ou para as pessoas que não tinham tanta possibilidade de realmente compreender aquilo que estava sendo dito. Então, isso é o que constitui o ensinamento exotérico. No caso do ensinamento esotérico, que é o ensinamento interno, ele era dado para alguns poucos, aquelas pessoas que já tinham se provado como bons discípulos, como pessoas que estavam prontas para receber o ensino. Okay? Então, assim como Jesus Cristo e os próprios discípulos interpelaram ele a respeito disso, né? Por que você fala diferente para eles? Por que você fala de uma forma para eles e para a gente você fala de outra? E ele responde, porque eles ouvindo não ouvem, eles veem não veem. Ou seja, eles estão tendo acesso ao ensinamento, mas eles não conseguem se conectar com aquele ensinamento porque eles não estão prontos ainda. Agora, o círculo interno, ele sempre recebe um tipo de ensinamento diferente, mais aprofundado, né, com mais detalhes. Okay? Então, com Jesus aconteceu isso, com Buda Shakyamuni e Gautama também aconteceu a mesma coisa. E por que é interessante? Por que eu estou trazendo a história de Buda? Porque Buda, tá? Segundo as tradições, digamos, mais tibetanas em si, um pouco da tradição indiana, hindu em si, mas principalmente na tradição tibetana, você vê um florescimento muito bonito do Tantra. Okay? O Tantra encontrou um campo muito propenso para esse despertar, para esse florescimento dentro do Tibete. Então, toda a estrutura do budismo tibetano, ele tem uma miscelânea, ele tem uma base volta dentro do Tantra, ok? E quando você olha para o trabalho de Buda Shakyamuni, por exemplo, que, segundo essa tradição tibetana, foi o grande mestre do Tantra, você vai começando a perceber uma coisa muito curiosa, muito interessante. Por quê? Porque existe uma aparente contradição entre os ensinamentos de Buda Gautama. Por quê? Porque você tem, de um lado, que é chamado de sutras, e do outro, você tem que é chamado de tantras, tá? E o que é essa aparente contradição? Nos sutras, você tem um caminho que é o caminho de desapego, que você precisa abandonar as coisas, que você precisa abandonar o desejo, que você precisa olhar para o desejo e ver que ele é a causa do mal, que ele é a causa da sua de você estar preso no samsara, no ciclo de encarnações. É pelo desejo que você fica preso. Então, nos sutras, Gautama Buda, ele vai ensinar exatamente isso, que você precisa abandonar, você precisa realmente como diz, renunciar, você precisa renunciar à sua vida, ok? É muito interessante. Isso é ensinado nos sutras, que é o conhecimento exotérico de Buda. Agora, no ensinamento esotérico, no ensinamento interno de Buda, ele vai ensinar os tantras. E é muito legal porque tem uma história que eu vou contar para vocês que diz o seguinte: Buda, certa vez, ele chegou numa certa cidade, uma cidade maravilhosa, onde você tinha um povo muito feliz, um rei muito próspero e que cuidava, que amava o seu povo. E quando Buda recitou os sutras, né, convidando aquele rei, aquele povo a abandonarem tudo e seguirem no caminho rumo à iluminação, o que aconteceu? O rei ele ficou maravilhado com a proposta de Buda. Ele viu verdade naquele grande mestre. Só que ele chegou para o grande mestre, para Buda Shakyamuni, e falou assim: cara, legal, muito massa isso, eu quero ir, eu quero te seguir, eu tenho esse coração, eu quero atingir essa iluminação. Só que qual que é o problema aqui? Qual que é o grande problema? Tem um povo que depende de mim, um povo que eu amo, um povo que eu quero servir, que eu quero continuar fazendo prosperar e crescer. Não existiria, Buda, grande mestre, uma forma para que eu continuasse onde eu estou, vivendo onde eu estou nesse momento, mas que eu praticasse os seus ensinamentos com profundidade. E Buda, compadecido daquele grande mestre, naquele momento, disse sim, existe o Tantra. E o Tantra, até então, como eu disse, era algo para os discípulos do círculo interno. Por quê? Só os discípulos do círculo interno de Buda
tinham capacidade para alcançar as alturas que o Tantra exigia. E assim, Buda Shakyamuni percebeu naquele rei também uma preparação. Por isso, aquele rei de grande coração solicitou um caminho para que ele pudesse, tendo o rei, vivenciar o caminho de iluminação. O que significa isso? Que ele poderia viver o caminho de iluminação em qualquer lugar que ele estivesse. E Buda disse, sim, existe essa possibilidade. E ele ensina o Tantra. Ou melhor, ele cita os Tantras. Okay? E olha que interessante isso, cara. É extremamente interessante porque é aparentemente contraditório. Porque nos sutras falam, abandone o desejo. Nos tantras falam, use o desejo. Olha que interessante. Por que eu estou te trazendo toda essa reflexão inicial aqui? Porque se você veio, assim como eu, de uma visão cristã, você foi criado quase que invariavelmente dentro de uma ideia cristã que traz uma série de preconceitos, uma série de ideias preconcebidas a respeito do que de fato é o desejo, ok? E eu nem estou me referindo a Jesus Cristo, eu estou me referindo à instituição cristã, católica, evangélica, ok? Porque a instituição cristã, ela é uma coisa diferente do que Jesus ensinava. Porque muitas das coisas que Jesus ensinava no seu círculo íntimo acabou se perdendo, ok? Então, eu quero que você entenda por quê. Porque, por exemplo, o que nós entendemos hoje por desejo, ok? Por desejo é algo muito pejorativo. Geralmente é algo pejorativo. Temos uma ideia errada a respeito disso. Assim como temos uma ideia errada a respeito da sexualidade. Então, olha que interessante. O Tantra, ele vem quebrar alguns paradigmas. Ele vem colocar cada coisa no seu devido lugar. Eu não sei se você conhece, mas existe uma linha esotérica, uma linha ocultista de pensamento chamada Martinismo. É uma ordem, não sei se eu poderia chamar de ordem secreta, poderia chamar talvez de uma ordem discreta. E a ordem martinista, hoje, você só tem acesso à ordem martinista dentro da Amorque, que é a antiga e mística ordem Rosa Cruz. Olha o que eu estou te falando. E lá dentro dessa ordem martinista, que foi fundada por Louis Claude Saint-Martin, um francês, eles ensinam, ok? Dentro da principal obra desse mestre, dessa ordem martinista, ele tem um livro que é o Escopo do Ensinamento, que eles ensinam que, o nome do livro é O Homem do Desejo, e eles ensinam que o desejo dentro do ser humano é como se fosse uma fração da vontade de Deus dentro de você. Certa vez, eu não vou me recordar qual o nome do filme, mas eu assisti um filme do budismo tibetano mesmo, relatando a história de algum grande mestre, e eles comentam exatamente isso. Como o desejo, muitas vezes aquilo que a gente tem dentro do nosso coração, nada mais é do que o desejo de Deus dentro do nosso coração. Muitas vezes o desejo que existe dentro de nós é o próprio universo querendo manifestar algo novo através de nós. Então, muitas vezes a gente acredita que o desejo é algo negativo ou é algo que devemos evitar, quando na verdade o desejo, ele é como se fosse sabe, não sei se você já assistiu Pica-Pau, mas nos desenhos, aqueles desenhos antigos, Pica-Pau, Tom e Jerry, você assistia e sempre tinha uma senhorinha que colocava uma torta na janela e saía aquele cheiro maravilhoso. E o Tom, o Jerry, né, o cachorro, o Pica-Pau, eles iam seguindo aquele cheiro, sabe? O desejo é mais ou menos isso. O desejo, ele é como se fosse a cenoura na frente do burro. O desejo o nosso desejo é o que nos move, entende? Claro que você precisa sensibilizar, você precisa sutilizar esse desejo, porque existem camadas de desejos que são imensamente densos, e se você se fixa em desejos densos, você não evolui. Só que existe uma camada de desejos imensas, e a jornada do ser humano de desenvolvimento nada mais é do que ir de um desejo divino para outro desejo divino. Ou seja, à medida que nós nos conectamos através do coração com esse amor divino, ele vai nos conduzindo, ele vai nos guiando, entende? Abrindo, através dessas etapas, nos instigando a um próximo desejo para que a gente rompa os obstáculos. Porque o desejo e o prazer, eles sempre estão como recompensa atrás
de algum obstáculo. Então é como se Deus ou o universo planejasse de fato colocar sempre atrás de algum obstáculo um desejo por uma realização. Porque, na verdade, por exemplo, se você tem um desejo por um carro, você não está desejando um carro. Você simplesmente está buscando aquele sentimento de quando você possui o carro. É um sentimento, é um empoderamento interno, psicológico, emocional, cara. Se você saca isso, muda totalmente o jogo, ok? Então, o desejo em si é uma coisa totalmente diversa do que a gente está acostumado. O desejo nada mais é do que o movimento do nosso pulso vital. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas dentro da psicologia bioenergética, você tem o pulso vital, que é o pulso natural, que nada mais é do que a expansão e a contração. Quando você respira, ó, olha de novo, ó. Esse é o pulso de vida de todos os organismos sobre a Terra, ok? Todos eles. Toda a vida pulsa nesse ritmo. E isso, quando você tem esse pulso retraído, repressivo, você começa a experimentar sofrimento. Só que quando esse pulso ele está na sua plenitude, você tem prazer. Ou seja, o crescimento ele vem através do prazer. Só que a gente foi acostumado numa cultura onde o sofrimento é o caminho, né? Principalmente uma cultura cristã, muitas pessoas focam no que Jesus foi crucificado. Não, Jesus não foi crucificado. Jesus está vivo e ascendeu aos céus na pura plenitude e desfrute que pode existir nesse universo. O cara está no trono. O cara está reinando. Como que pode ser um cristão que vive a partir do sofrimento quando ele é o rei dos reis? Quando ele é o maior mestre tântrico que poderia ter existido nesse planeta? Entende? Então, o desejo de Jesus Cristo, por exemplo, nada mais era do que entregar a vida dele em benefício de muitos, para que muitos fossem redimidos. Entende? Era um desejo. Como que pode crucificarmos o desejo quando o desejo bem colocado, quando o desejo bem orquestrado, quando o desejo bem compreendido, ele nos é caminho, ele nos é estrada, ele é como um farol que direciona a nossa jornada de vida. Tá fazendo sentido isso aqui, galera? Ou é muita loucura? Você acha que o tio tá louco? Fala aí para mim se tá fazendo sentido. Comenta essa jossa, rapaziada. Ó, sempre que você for no restaurante, você sentir que o garçom tá te servindo bem, você precisa dar uma boa gorjeta, tá bom? Isso é uma regra de boas relações. Dê uma boa gorjeta. E o que que se você sente que eu estou te servindo bem com esse conteúdo aqui, dá uma boa gorjeta. E qual que é a gorjeta aqui? Se você estiver no YouTube, no Facebook, deixa um like, cara. Compartilha a parada, sacou? Faz chegar a mais pessoas. Se você tá no Instagram, comenta aqui. Fala para mim se tá fazendo sentido. Fala que nem a Bruna, você tá maluco, mas eu tô maluco mesmo. Entende? Por quê? Esse tipo de informação que eu tô trazendo aqui para você, há muitos séculos vem sendo segurada apenas para aqueles que se provaram como pessoas que poderiam ser confiáveis. Só que hoje nós estamos em um momento de transição onde é necessário que essas informações venham à tona, que essas informações cheguem ao maior número de pessoas para que a gente possa fazer um movimento consciencial, tá bem? Então, presta atenção nisso que eu estou te falando, porque a aula vai começar agora, eu só estava aquecendo, beleza? Vamos que vamos, galerinha. Vamos lá. Então, o que que é o desejo em si, tá? Vamos usar algumas definições aqui. Eu gosto muito de usar o nome Kundalini Shakti, tá? Por que Kundalini Shakti? Por que que eu gosto de falar Kundalini Shakti? Porque quando a gente fala só Kundalini, já existe uma série de ideias pré-concebidas que as pessoas carregam a respeito disso, ok? É a mesma forma quando eu falo assim, vamos falar hoje sobre meditação. Quando eu falo sobre meditação, é quase inevitável que você imagine já uma pessoa de pernas cruzadas, já sentando, né, fazendo aquela meditação, como a gente conhece, no pico da montanha e etc, tá? Basicamente é isso, por quê? Existe uma série de ideias pré-concebidas. Quando a gente fala de Bíblia, já existe uma ideia pré-concebida, né? Quando a gente fala de crente, já existe uma ideia pré-concebida. Quando a gente fala de Tantra, já existe uma ideia pré-concebida, ok? Por que que isso acontece? Porque nós somos seres de significado, ok? Nós somos seres que damos significado a tudo, ok?
Porque a forma de nós nos movermos na vida é através disso, ok? É dando significado para as coisas. Aqui é importante que você entenda um pouco o que significa o desejo, tá bem? E nesse sentido, Kundalini Shakti traz uma nomenclatura que a gente pode explorar com um pouco mais de profundidade. O que é Kundalini Shakti? Kundalini Shakti nada mais é do que o poder de Deus, ok? Em movimento. É o poder de Deus manifestado em movimento, ok? E isso, se a gente fosse falar dentro da tríade cristã, a gente chamaria isso de Espírito Santo, ok? Dentro de uma visão mais do Shivaísmo de Caxemira, por exemplo, que é uma das linhas tântricas, a gente define isso em uma dualidade, ok? Uma polaridade chamada Shiva, outra polaridade chamada Shakti, ok? Então, Kundalini Shakti, o que é Kundalini Shakti? É essa energia que cria, é a energia que manifesta no todo o universo, tá? Isso no sentido macrocósmico. Pensa a ideia de criação do universo, então, inicialmente. Você tem Shiva, que é toda a base do universo, e você tem Shakti, que cria o universo seguindo a direção de Shiva, ok? Então, Shakti cria todo o universo. Isso no sentido macrocósmico. No sentido microcósmico, quando nós estamos falando do ser humano, do que nós somos, ok? Kundalini Shakti, ela também existe dentro de nós. E é o que nós vamos chamar de poder criativo, de energia vital, de energia sexual, de Chi, de Ki, de Prana, de Orgone. Existem inúmeros nomes, a depender do ponto de vista, da perspectiva ou da filosofia, da tradição com a qual nós estamos tratando, ok? O que você precisa entender é que esse movimento volitivo de irmos para frente, esse desejo, nada mais é do que o pulso da energia sexual, o pulso do poder criativo, ou isso que nós chamamos de pulso de vida. A vida em si, naturalmente, ela busca a manifestação, ela busca a expansão o tempo inteiro. E isso é extremamente prazeroso. E eu estou falando isso com base em biologia, em fisiologia, ok? Eu não estou falando nem no aspecto psicológico e emocional do ser humano ainda. Posso estar me referindo simplesmente a organismos simples como amebas, ok? Que buscam, através do seu pulso de vida, uma expressão. Olha isso que foda que eu tô te falando, entende? Então, quando você começar a entender que o desejo é Kundalini Shakti dentro de você, é essa energia da grande mãe, é essa energia do sagrado feminino dentro de você que constrói, que cria, que manifesta. Quando você entender isso e você começar a se conectar com essa parada, o que vai acontecer com você? Você vai despertar uma potência gigantesca dentro de você. Gigantesca. Porque assim como ensinou Luiz Cláudio de Saint-Martin, que é esse cara que eu te falei do martinismo, ele vai dizer que esse poder do desejo, que esse desejo, ele é exatamente o mecanismo que, ao invés de nós abandonarmos isso, como nos sutras budistas, por exemplo, nós usamos o desejo para acelerar o processo e atravessar ele. Por quê? Porque no Tantra nós temos um processo não dual e nos sutras nós temos um processo dual. Qual que é a diferença disso? No processo dual, eu olho para situações e eu falo, eu não quero isso, ou eu não posso isso, e eu olho para o outro lado e falo, eu quero isso, e vai ser assim, sacou? Eu tenho um processo dual. No Tantra, eu não tenho isso. Eu tenho um caminho de unidade, onde eu uso tudo ao meu favor. Então, eu uso o desejo para acelerar o meu caminho. Eu nunca vou reprimir o processo de desejo, pelo contrário, eu vou simplesmente usar esse desejo bem calibrado na direção correta. Entende? Por quê? O desejo que faz uma pessoa se perder numa vida sexual de libertinagem é o mesmo desejo que faz essa mesma pessoa ou outra pessoa ficar milionária, por exemplo. Sacou? Então você usa o desejo para acelerar. Isso daqui é muito potente, ok? É muito potente. Então, só tem essa definição, que esse desejo dentro de você, ele não é negativo, ok? Não faz sentido isso. Não faz sentido.
Deus, o Criador, essa potência, essa inteligência maior, não colocaria esse poder de volição dentro de você se ele não quisesse que você se movimentasse nessa direção. O problema é que esse desejo, sim, ele pode ser encoberto por desejos mais densos. E é esse o cuidado que você precisa ter. Você precisa trabalhar isso com muita cautela, tá bem? Porque quando você começa a trabalhar e desperta para esse desejo, você tem 3 benefícios na sua vida que são benefícios impressionantes, que mudam toda a tua estrutura de manifestação na Terra, cara. Muda tudo, porque você começa a ver o desejo a partir de uma nova perspectiva. Direcionamento energético sexual. Como chegar nesse ponto através do Tantra. Eu dei uma. Eu não sei se eu falei isso na live de hoje de manhã ou em algum vídeo, mas qual que é a grande sacada? Por que que no Tantra é importante você buscar uma conexão com o divino? Eu lembro de um filme que é do Keanu Reeves, que eu gosto bastante dos filmes desse cara, e ele tem um filme chamado O Homem do Tai Chi. E ele participa, ele é um vilão nesse filme. E conta a história de um rapaz que praticava Tai Chi com um grande mestre. E é muito louco, porque ele se vestia, né? Todo aquele manto do Tai Chi branco, e ele praticava, e ele meditava muito. O mestre sempre falava: olha, a arte marcial do Tai Chi, ela precisa ser baseada na meditação. Se você praticar a arte marcial do Tai Chi sem a meditação, não vai dar certo. Você vai para um caminho negativo. E no começo do processo, esse discípulo ele era muito aplicado e ele seguia todas as ordens do mestre e ele praticava a arte marcial do Tai Chi juntamente com a meditação. Só que à medida que as coisas foram acontecendo, o filme vai desenrolando, né, a narrativa, ele começa a se desviar, ele começa a lutar por dinheiro. E aí até o uniforme dele troca, ele sai do uniforme branco, ele vai para o uniforme preto. E aí ele para de meditar. A partir do momento em que ele para de meditar, ele fica até mais forte fisicamente, porque ele começa a se dedicar para treinos de força. Só que o que acontece? Ele perde a conexão. Aí qual que foi a pergunta da Bru? Como chegar nesse ponto através do Tantra, nesse ponto de saber direcionar a energia? E aí, por que que eu te dei esse exemplo desse filme? Porque se você não tiver uma conexão com o divino, se você não busca se o seu Tantra ele não está ancorado na meditação, ou seja, não é uma busca meditativa para te ancorar no divino, é muito difícil você conseguir canalizar essa energia da forma correta. Essa energia, ela pode ser usada, por exemplo, sim, para ganhar dinheiro, para você ter mais prazer na vida, para você se realizar pessoalmente, para você ir, até mesmo servir as pessoas, ok? Só que o primeiro mandamento é você se conectar com Deus. Porque a partir do momento que você está conectado com Deus, ou melhor, através da ferramenta meditativa, o que que vai acontecer com você? Você tem muita segurança. Por quê? Você está sob a graça, você está sob a presença do divino e ele te instrui. Ele te mostra para onde aquela energia deve ser canalizada, ok? Porque, por exemplo, hoje eu tenho muita potência energética, ok? Eu poderia sair, chegar e falar assim, cara, com a potência energética que eu tenho hoje, eu vou fazer 5 filhos nesse ano. Vou fazer 5 filhos, uai, qual que é o problema? Só que isso seria uma energia bem empregada? Talvez não. Talvez essa energia seja melhor empregada eu construindo uma mentoria chamada Vida Tântrica, onde eu vou ajudar dezenas, talvez centenas de pessoas a evoluírem um ano em 12 meses. Quem sabe essa energia possa ser melhor aplicada escrevendo um livro? Quem sabe essa energia possa ser melhor aplicada fazendo 2 lives por dia, durante vários dias seguidos, para que vocês tenham acesso à informação, à clareza. Entende? Então o Tantra, ele desperta essa energia. Canalizar essa energia é simplesmente escolher o objetivo e colocar essa energia que você tem à disposição. Entende? Só que esse propósito ou esse objetivo, ele precisa estar ancorado com uma vontade maior. Senão não existe nutrição, entende? E até mesmo essa frequência, essa potência que você pode, desconectada muitas vezes do divino, que você tem aqui, e uma certa capacidade de manifestar coisas na matéria, isso tem um limite. Porque se você está desconectado da fonte, você não tem nutrição, ok? Você não tem nutrição. E sem nutrição, você não tem energia para chegar, beleza? O mais louco é, o divino quer te levar onde as pessoas mais precisam, e vem o ego com medo do julgamento, com certeza.
Aí a parada é o seguinte, sobre a graça de Deus, você liga o foda-se para as pessoas. Isso é ser tântrico, sacou? Por quê? Você ligando o foda-se para as pessoas tem tudo a ver com o quê? Com a obediência ao seu coração. Você ser sincero, extremamente genuíno e autêntico com o que ele colocou no seu coração. E você vai responder a isso independentemente do que os outros dizem ou pensam. Entende? E é daí que vem o quê? Necessário que seja um despertar energético profundo. Porque a partir do momento em que eu tenho carga de energia, que eu tenho essa disposição, é simplesmente eu escolher para onde eu coloco isso. Ok? Para onde eu jogo essa parada. Olha o Cleitão aí de novo. Tamo junto, irmão. Seguimos aí na live, hein? Vamos que vamos. Mas vocês pegaram a ideia? Pegaram o contexto principal do que é o desejo, de como eu uso isso ao meu favor? Eu uso o desejo para atravessar as camadas de resistência, ok? Porque, seguindo o desejo, eu tenho sempre como diz, uma recompensa, ok? Eu sou recompensado. E isso é interessante, isso é muito interessante de você aprender, tá bom? Séfora, é isso aí, querida. Envia para os amigos. Galerinha, compartilha. Essa série de aulas aqui vai estar pesada. Eu vou fazer 2 aulas por dia, gratuito aqui no Instagram, no YouTube também está sendo gravado, vai ficar disponível para vocês. Então assiste, compartilha, traz a galera para a gente fazer um movimento, porque semana que vem, do dia 10 a 17, começa a imersão Vida Tântrica. Eu vou te mostrar lá, dentro dessa imersão, o passo a passo para você destravar um ano inteiro em apenas 12 semanas. Eu vou te mostrar esse passo a passo, vou te mostrar que é possível. E se você não botar fé, cai para dentro que eu te desafio. Vivencia a parada com a gente e depois eu desafio você a não concordar, não acreditar, mas primeiro passa pelo processo que você vai ver que vai ser muito forte, muito intenso. Mas bom, continuando aqui o nosso conteúdo, então, quais são os benefícios de você usar esse poder do desejo a seu favor? Eu vou te dar 3 aqui, tá bom? Primeiro, a partir do momento em que eu me conecto com o meu desejo, que eu me conecto com a minha energia sexual, com o meu poder criativo novamente, o que que isso vai gerar em mim? A profundidade na minha conexão comigo mesmo, ok? Porque existem inúmeras pessoas que negam o seu desejo, que negam as suas vontades, que negam aquele que é o seu pulso divino. Vou dar um exemplo. Quando criança, muito provavelmente, você sentiu em algum momento um problema, uma dor emocional e você quis chorar. Você começou a chorar, chorar. Seu pai e a sua mãe veio e te reprimiu, falou: para de chorar, engole esse choro. Você engoliu o choro, beleza? O que acontece? Você vai para a vida, certo? Você vai para a vida totalmente desconectado a partir desse trauma e de inúmeros outros, você acaba indo para a vida totalmente desconectado daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Por quê? Porque lá na infância, você nunca pôde manifestar aquilo que você desejava de fato. Você nunca foi nutrido, ou você nunca teve permissão para expressar aquilo que você queria de fato. Muitas vezes através de um choro, muitas vezes através de um grito, de uma risada, de uma gargalhada, ok? Não tem problema. Entende? Não tem problema, porque isso acontece com todas as pessoas, entende? Você acaba carregando esse trauma para a sua vida adulta, entende? Então, o que acontece? Quando nós vamos assim para a vida adulta, acaba existindo uma desconexão com o nosso prazer, com o nosso desejo, com a nossa potência sexual, que é gigantesca. A gente nega milhares e milhares de coisas. Mas a partir do momento em que eu volto a validar o meu desejo, que eu volto a validar quem eu sou, que eu volto a olhar para essa potência criativa dentro de mim, eu me conecto de novo comigo. Eu volto para casa. Eu começo a entender o que que eu quero, o que que eu gosto, o que de fato eu busco para minha vida. Entende? Então, quando eu volto a olhar para esse desejo, eu me conecto de novo comigo. Porque evitar o desejo é uma forma de eu fugir de mim mesmo. É uma forma de eu criar uma personalidade dissociada e viver numa máscara psicopática, cara. Numa personalidade totalmente ilusória, inventada, criada e que não tem nada a ver com o que eu sou de verdade. Isso é péssimo. Quantas vezes você já chorou? Quantas vezes você já se sentiu mal sozinho na cama, falando com Deus, seja lá o que você acredite,
perdido de si, com uma dor, com uma angústia, porque você não aguentava, não aguenta mais ser uma pessoa falsa, ficar fingindo algo que você não é. Todos nós já passamos por isso, ou se não passamos, vamos passar. Entende? Então, o desejo, olhar para isso novamente, é uma forma de nós nos conectarmos de novo com aquilo que nós somos. Esse é um primeiro um grande benefício. Um segundo, benefício número 2, você vai acessar sua potência de novo. Quando você olha para o desejo, você percebe que o seu desejo é a sua potência, é o teu combustível, entende? É o combustível que vai te levar até onde você quer. Compreende isso? Por quê? Se você, a potência é como o combustível de uma Ferrari, por exemplo, você é uma Ferrari. Só que você está tão desconectado dessa sua potência que você é uma Ferrari sem gasolina. O que adianta? Você tem uma Ferrari de 4,5 milhões de reais na sua garagem. Você acorda todo dia, a Ferrari está lá na garagem. 4,5 milhões de reais numa Ferrari, cara. E você acorda todo dia, você não pode andar porque você não tem gasolina. Você acredita nisso? É loucura, né? Só que você faz isso todo dia. Porque você é o veículo mais foda, impressionante que essa terra já viu. Só que você está tão desconectado do seu desejo que não tem potência, que não tem combustível que te leve para o lugar que você precisa ir. Sacou? Então, quando você olha para o desejo e você acolhe o seu desejo, você se reconecta com isso, a sua potência volta, a sua vitalidade volta. O seu desejo de viver, de ir na busca dos seus objetivos. Porque a cada objetivo que você realiza, você tem uma recompensa. E a recompensa não é um carro, por exemplo, não é uma casa, não é um novo relacionamento, não é uma profissão foda, não é isso. É como eu vou me sentir quando eu tiver a profissão foda? Quando eu vou me sentir quando eu atingir meu primeiro milhão? Quando eu vou me sentir quando eu tiver uma mulher que me trata da melhor forma possível? Quando eu tiver um homem que me honra, que me cuida? Como eu vou me sentir quando eu puder ser eu de verdade? Sacou? Essa é a parada. Porque o significado não está nas coisas, mas nas sensações que isso vai gerar dentro de mim. Essa é a sacada. E quando eu tenho potência, quando eu olho para o meu desejo e me conecto com ele, eu tenho potência de novo. Eu tenho combustível para que a minha Ferrari vá na direção daquilo que eu estou buscando. Ok? Tá fazendo sentido aí, galera? Muito complexo, tá simples, tá da hora, tá ruim. Mete o dedão aí no coraçãozinho se você estiver no Instagram, aqui no YouTube, no Facebook. Comenta para mim, tá fazendo sentido essa aula? Tá fazendo sentido aqui aprofundar a respeito do desejo? Você tá virando um pouco a cabeça? Coloca aí uma chavinha para mim aqui no Instagram, ou uma cabecinha explodindo se isso está fazendo sentido, se está virando alguma chave para você. E aqui no YouTube e no Facebook também. Coloca aí um emoji aí com a cabecinha explodindo para eu saber que está fazendo sentido para você. E por fim, o terceiro benefício de você olhar para o seu desejo, de você se conectar com isso, é que você vai ter mais resultado. Você vai chegar mais rápido no resultado. Porque é óbvio, ok? Lembra o exemplo da potência? Acabei de falar, tem potência. Você acessou sua potência. O que é a potência? É o combustível do veículo. Você é uma Ferrari impressionante, rápida, veloz. Ok? Então agora você se conectou com você. Você ativou a sua potência de novo. Que nada mais é do que tenho combustível para ir na direção daquilo que eu quero. E o que eu quero é o resultado. Qual que é o seu próximo resultado? O que você está buscando? Você quer ficar milionário? Você quer um novo carro? Você quer uma nova casa? Você quer um relacionamento que supra aquilo que você está buscando? Você quer uma parceria foda? Você quer uma nova carreira? O que você quer? Qual que é o seu próximo resultado? Seja qual for o próximo resultado, não importa. Esse é o mesmo processo. Se conecta com o seu desejo, ativa essa potência e vai rasgando rápido, veloz, a 200 quilômetros por hora para o seu resultado, para o seu objetivo, porque uma Ferrari, pelo amor de Deus, você não anda 30 quilômetros. Você não compra uma Ferrari para andar 30 quilômetros. Foda-se se você vai tomar multa. Ninguém compra uma Ferrari preocupado com a multa. Pelo amor de Deus, gente. Ok? Pelo amor de Deus. Então acelera. É 200, 250 por hora.
tem que rachar o pau mesmo. Por quê? Porque você tem potência. Isso está sendo ativado dentro de você. E por quê? Porque o desejo é a voz de Deus dentro de você. Então vai nessa direção, porque você tem um propósito, você tem uma missão nessa direção. Você precisa despertar para isso, ok? Então essa é a parada, beleza? E aí, cara, eu digo isso porque eu passei por esse processo. Quando eu entrei no Tantra, e não faz muito tempo, ok? Eu estava entrando na casa dos 30 ali, na terapia, digamos assim, né? Porque o Tantra, para mim, o Tantra tradicional é mais antigo. Mas a terapia tântrica em si é uma coisa praticamente recente na minha vida. Tem 5 anos, ok? Que eu me profissionalizei. Então, eu comecei a buscar o Tantra, porque alta quantidade de energia sexual, alta potência criativa, mas eu não tinha direção, não sabia como usar, eu nem sabia que dava para usar de outra forma diferente, que não fosse fazendo filho, gente. Essa é a minha verdade. Essa é a minha verdade. Tanto que, até hoje, ó, graças a Deus, desde que. Olha que doideira, eu nunca nem tinha pensado nisso, olha o que eu vou te falar. Eu sempre fui zoado pela minha família, muito zoado pela minha família, porque eu pareço um coelho, cara. Eu fiz 3 filhos assim, ó, um atrás do outro, de 5 em 5 anos. Hoje, eu quebrei o padrão, porque faz mais de 5 anos que eu não faço um filho hoje. Por quê? Porque eu aprendi a conduzir melhor a minha energia. E entendi que a energia sexual, que o poder criativo, não é só para fazer neném, gente. Entende? Só que eu demorei muito para aprender isso. Certo? Eu demorei muito para entender isso. E quando eu percebi que eu realmente tinha uma dificuldade de lidar com essa energia e eu não tinha clareza sobre nada a respeito da energia sexual, eu fui procurar o Tantra, ok? E aí, no caso, a terapia tântrica. E aí foi que eu comecei a entender o que era a minha energia sexual, como conduzir ela, que ela era esse pulso de vida que me guiava na direção da manifestação dos meus propósitos. E que não era só para fazer nenenzinho, ok? Então, eu sou o caso específico de uma pessoa que tinha a energia extremamente desgovernada e erigida, direcionada por padrões negativos. A minha família, o padrão dos homens da minha família são terríveis, cara. São terríveis, certo? Então, assim, era o padrão familiar, ela era o padrão cultural, o padrão social, né? Toda essa cultura sexual vinda a partir da pornografia, sem nenhum movimento de conscientização, ok? Então, eu tinha grandes dificuldades com essa energia. Eu não sabia lidar com isso. Talvez você esteja nesse ponto. Seja pelo excesso de energia, ou seja pela repressão, pelas dificuldades com a repressão da energia sexual. São duas faces da mesma moeda, ok? Só que, à medida que eu fui me desenvolvendo, eu comecei a então entender como direcionar a minha energia. Não para fazer bebês, mas para o meu próprio crescimento, para o meu próprio desenvolvimento. Para que, à medida que eu fosse me desenvolvendo, eu tivesse cada vez mais capacidade e velocidade em atingir os meus objetivos, em enxergar e manifestar o propósito que estava dentro do meu coração. Entende? E, por exemplo, eu tenho maior orgulho dos meus filhos hoje. Entende? Eu vejo como a melhor coisa que eu criei, que eu manifestei nessa terra. Hoje eu tenho uma clareza maravilhosa disso. E se Deus me abençoar, eu vou ter mais um monte ainda. Entende? Só que hoje a minha energia ela está totalmente focada no quê? Na geração de prosperidade. Ah, você quer ganhar dinheiro? Não. Prosperidade é crescimento em todos os sentidos da vida. Ninguém ganha dinheiro, ou melhor, você só ganha o dinheiro equivalente ao que você é. Presta atenção nisso que eu estou falando. Você ganha o dinheiro equivalente ao que você é. Então, se você está ganhando pouco dinheiro hoje, por exemplo, você precisa se melhorar. Você precisa investir em você mesmo. Você precisa se desenvolver das melhores formas possíveis, porque a partir do momento em que você se desenvolve, você amplia a perspectiva. Ampliando a perspectiva, você consegue fazer cada vez mais dinheiro com menor esforço. Entende? E por que que eu te digo isso? Porque eu, com 25 anos, cara, eu não tinha
profissão, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu estava me dedicando totalmente ao caminho espiritual e ao trabalho com o meu grupo de ayahuasca na época. Quando eu, com 30 anos, eu olhei para a vida, eu aterrisei, parece que eu encarnei só. Eu só encarnei com 30 anos, gente. Parece que eu só sou um bebê mesmo aqui. Eu tenho 5 anos nesse planetinha só. Porque eu encarnei de verdade com 30 anos. E o que aconteceu quando eu encarnei? Eu falei, caralho, foi literalmente um palavrão. Falei, caceta, eu não fiz porra nenhuma nessa terra, cara. Só fiquei viajando nas conexões espirituais, e não tô falando que isso é ruim, tá? Foi excelente para mim. Mas quando eu olhei para a terra, eu falei, eu não fiz nada aqui, cara. Meu Deus, que doideira. Entende? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a mudar, eu comecei a aterrar. Então, 2017, comecei a fazer as minhas terapias. 2018, me formei como terapeuta tântrico. Fui me trabalhando ano a ano. Continuei fazendo os trabalhos de ayahuasca. Continuei sendo um discípulo lá da comunidade Figueira de José Trigueirinho Neto. E continuei me desenvolvendo, fazendo toda a minha caminhada. E esses últimos 5 anos foram brutais de diferente para mim. Tanto que, só para você ter uma ideia, 25 anos eu não tinha profissão. Com 30 anos, eu trabalhava como segurança em uma portaria de uma indústria química, ok? Com 30 anos. Hoje eu tenho 35 anos. Então, ó, com 30 anos, 5 anos atrás, eu ganhava R$ 2.000 por mês para trabalhar de segunda a sábado, 12 horas por dia, sem almoço, e era um cubículo que não tinha nem janela. 5 anos atrás, essa era a minha condição real. Tô abrindo aqui para vocês a realidade da minha vida, cara. Essa era a minha vida 5 anos atrás, ok? Eu já era terapeuta, mas eu ainda não conseguia, eu atendia pouco, não conseguia realmente viver só de terapia. Hoje, 5 anos depois, tá? Eu tô com 35 anos. Nós estamos no ano de 2023, certo? Hoje, eu como estrategista e terapeuta aqui atuando no mundo digital, eu tenho 1,3 milhões de reais faturados com o desenvolvimento humano, lançando terapeutas, fazendo produto, mentoria, trabalhando com desenvolvimento humano há 4 anos aqui no mundo digital. Eu já faturei 1,3 milhões de reais. E por que eu estou te contando isso? Porque é absurda a diferença. Há 5 anos atrás eu ganhava R$ 2.000 numa portaria. Hoje, em 2023, a gente está buscando fazer nesse ano sozinho, o primeiro milhão em um ano. Entende? E a escola Mahara Tantra veio exatamente nesse movimento, para que fosse um trabalho que pudesse chegar nesse resultado. Ah, tá, mas você está falando de dinheiro. Ah, você quer ficar rico. Não, presta atenção. R$ 1 milhão para que a escola Mahara Tantra gere R$ 1 milhão de faturamento em um ano, é preciso que a gente transforme muitas vidas. É preciso que a gente alcance muitas pessoas. É necessário que a gente realmente se entregue num nível onde a maioria das pessoas não quer se entregar. A gente vai pagar um preço muito alto para chegar nesse resultado. E qual que é o preço? É esse que você está vendo aqui. Quando a gente chega na parada e fala que vai fazer conteúdo de alta qualidade e vai buscar ser uma das referências em conteúdo, a gente não está brincando. Vocês viram o que a gente fez em março com a semana do Agente Mahara Tantra. E vocês vão ver de novo o que a gente vai fazer agora na imersão Vida Tântrica. A gente não entra aqui para brincar. O conteúdo é real, porque existe uma missão por trás, ok? Não é uma ideia de ganhar dinheiro, é simplesmente uma missão, ok? Eu comprei essa parada. Então, a partir do comecinho de 2023, eu fundei a Escola Mahara Tantra, eu assumi um dos cargos na coordenação de comunicação da diretoria executiva da Abra Tantra. Então, eu estou respirando Tantra dia e noite. Minhas filhas aqui, que são duas meninas, elas estão no meio disso tudo. Como que eu colocaria minha família, né, as minhas meninas e minha parceira, como que eu colocaria todas elas envolvidas com isso se eu não acreditasse que realmente isso transforma vidas e que é possível que a gente faça um estardalhaço, cara, no desenvolvimento humano? Entende? E eu tô te contando isso porque essa é a minha história, essa é a minha realidade, cara. Eu vim disso. Quem me conhece, que é das mais antigas aí, sabe, conhece a minha história. Não vai me deixar mentir. Entende? E esse é o resultado que eu tenho hoje. Por quê? Porque o Tantra e a terapia tântrica foi um divisor de águas para mim. E eu quero exatamente compartilhar isso com você para que seja também um divisor de águas para você. Tá bem? Tá fazendo sentido aí, galera? Gostaram da historinha? Bacana, hein? Vamos que vamos?
Manda um foguinho aí, porque quando você comemora a vitória do irmãozinho e da irmãzinha, essa vitória chega para você também. Isso que é prosperar, né? E nós estamos nessa missão aí de que todos que se conectarem conosco, a gente vai prosperar, a gente vai crescer em todos os sentidos, tá bem? Mas, bom, voltando ao foco, desejo, tá? O que não fazer? Então, a partir do momento que eu me conectei com o desejo, que eu acessei essa potência, que eu comecei a ter resultado na vida, o que não fazer? O que eu não deveria fazer? Então, vou citar mais 3 coisas aqui, que a partir do momento que você está ativo para a sua potência, que você precisa tomar cuidado, que você não deveria fazer. Primeira coisa, tô com a potência ativa, tô, meu Deus, aqui ó, pulsando, a vida tá vivendo através de mim, tô na alta energia. Cuidado. Cuidado para isso não descambar para libertinagem sexual. Por quê? Quando você tá com essa potência muito ativa, a sua energia sexual vai estar extremamente ativa. Ou seja, você vai ser uma pessoa que não vai ter apenas o desejo, o seu desejo sexual, mas que vai irradiar um magnetismo profundo e que vai atrair pessoas que estão nessa frequência, ok? Então você vai, se você é uma mulher, por exemplo, e você está nesse pulso, você vai atrair os olhares de muitos homens, você vai atrair muita atenção. O homem da mesma forma, ok? Qual que é o ponto? Você tem que ter uma certa cautela. Estou falando que é errado você desfrutar da sua sexualidade durante essa alta de energia? Jamais, meus amores, jamais. Como que eu poderia fazer isso? Eu sou um terapeuta tântrico. Eu vou ser o primeiro que vai falar para você: se joga, desfruta dessa energia. Só que é diferente de você desfrutar realmente da energia de forma consciente e você descambar para a libertinagem. Por quê? Libertinagem é você ser escravo da energia, é você ser conduzido pela energia. E a nossa proposta é o contrário, é você dominar sobre essa energia, ou melhor, dominar não, mas fluir com essa energia, assim como você flui sobre um cavalo, assim como você flui surfando uma onda, assim como você flui andando de bicicleta, ok? Então é você na direção da energia e não o contrário. Então tome cuidado, porque se tiver um excesso de energia, você pode perder a mão, pode ser energia demais e ela vai conduzir você ao invés de você conduzir ela. Então aqui a gente começa a entender o outro lado do desejo, porque é sim, tem perigo sim, precisa ter cautela, ok? Por isso, volto a reforçar aquilo que eu respondi para a Bruna Milani aqui, que é o seguinte: precisa ter um ancoramento em Deus. Você precisa, antes de mais nada, ter essa conexão muito bem estabelecida com o divino, porque quando essa potência desperta, você vai usar ela na direção que ele manda, que ele ordena, que essa vontade maior intui dentro do seu coração. Então você tem mais segurança, tá bem? Segundo ponto, cuidado com a masturbação. Meu Deus, Antar, você está parecendo um pastor evangélico, tá fazendo com que a gente não faça nada. Não, meus amores. Masturbação, fique à vontade, faz o que você quiser. Só que uma coisa você precisa saber: toda essa energia que você está jogando fora é uma energia que você poderia estar usando para construir o caminho para uma relação melhor. Construir um caminho para uma nova profissão onde você faça aquilo que você ama. Construir um caminho para que você tenha liberdade financeira, por exemplo. Tá bem? Não tem nada de errado, mas são prioridades, tá? Então escolha sua prioridade. E eu espero que não seja a sua prioridade a masturbação, ok? Use essa energia de forma efetiva, coloque ela na direção dos seus objetivos. E o terceiro e último ponto, no que você não deve fazer é, quando você se conectar com o seu desejo, você acabar ficando assustado com isso e reprimir. Pode ser um problema também, porque é o extremo oposto da libertinagem. Então, vamos supor, eu estou com toda aquela potência, toda aquela energia, eu vejo aquilo, eu olho para aquilo e, meu Deus, aí eu posso ter, ou vou para a libertinagem e descambo, ou eu fico assustado e reprimo aquilo, falo, não, eu não posso, e aí eu volto para aquele lugar antigo, de desconexão com o meu desejo, com o meu poder criativo, entende? E aí, o que é isso? É ir para a repressão. Entende? E aqui, tanto um lado quanto o outro são lados que não vão te ajudar em nada. Então, aqui você precisa entender que são contextos que não devem ser feitos. Quer dizer que você não pode fazer? Você pode fazer, no Tantra não tem que nada, ok? Só que, qual que é o caminho de maior velocidade? Qual que é o caminho de menor resistência?
é exatamente você usar essa energia totalmente canalizada, furiosamente, obcecadamente na direção daquilo que você está buscando. Não perca, não escolha essa energia. Joga ela na direção que você vai avançar mais rápido. É por isso, e aqui você começa a entender o porquê que dentro da imersão Vida Tântrica e do nosso programa de 12 semanas, a gente consegue te prometer com todas as letras e cumprir que você realmente tem a possibilidade de evoluir um ano dentro dessas 12 semanas. Porque é um acelerador gigantesco que nós damos a partir dessa metodologia que a gente trabalha aqui na Escola Mahara Tantra. Tá bem? Bom, tá curtindo? Vou então começar a dar algumas direções práticas para você de como você pode fazer então para se conectar com esse desejo, com essa potência criativa, tá? Qual que é o caminho prático, beleza? Você tá pronto aí? Tá curtindo? Tá aqui comigo até agora? Provavelmente vai ficar empolgado porque agora a gente chegou na prática, né? Como fazer para essa jossa dar certo? Coloca aí para mim uma carinha de interrogação se você está curioso para saber. Coloca aí no Instagram, se você estiver no YouTube aqui também, coloca no chat, porque vai rodar no automático. Você pode conversar comigo pelo chat do YouTube e do Facebook também. Coloca aqui um pontinho de interrogação se você está curioso. Porque se você estiver curioso, eu vou te mostrar 3 passos que vão te ajudar, né? 3 passos práticos, tá? Que vão te ajudar a você se conectar mais com esse desejo e usar ele a seu favor. Coloca aí a carinha de interrogação, porque senão eu vou achar que você não está curioso e eu vou acabar a live agora na melhor parte, cara. Não acredito que você vai me obrigar a fazer isso, né? Então, se este garçom está te servindo bem, paga uma boa gorjeta, né? Qual que é a sua gorjeta? Interage aqui comigo, compartilhe as coisas, tá bem? Tamo junto. Bom, vamos lá. Como que eu faço, então, na prática, para acessar esse poder do desejo? Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou desenvolver o meu corpo. Isso é extremamente importante. Você precisa aprender a treinar o seu corpo. Por quê? Treinar o seu corpo tem a ver com a velocidade da resposta da sua manifestação. Vou te dar um exemplo. Se você fala assim para o seu corpo, hoje, amanhã você vai acordar 4 horas da manhã e amanhã, às 4 horas da manhã, o seu corpo ele levanta, o seu corpo está bem treinado. O que significa isso? Que a partir do momento que o corpo está bem treinado, ele vai responder imediatamente ao seu comando interno. Ok? Então vai vir uma vontade interna falando assim: amanhã eu vou acordar às 4 horas da manhã porque eu quero fazer uma corrida de 10 quilômetros. E se o seu corpo responde sem reclamar, ele está bem treinado. Esse é o seu caso? Conta aí para mim se o seu corpinho está bem treinado já. Se você fala assim, amanhã, quando eu acordar 4 horas da manhã, eu vou tomar um banho na água fria, na água em ambiente natural, em temperatura natural. O teu corpo responde na hora. Se ele responde, teu corpinho está bem treinado. Agora, se o seu caso é o outro, se você fala que vai acordar 4 horas, você acorda às 9, se você fala que amanhã você vai correr 10 quilômetros, você nem anda, nem sai de casa, entende? Se você fala que vai tomar banho frio, mas na hora de que você coloca o pé, você muda a temperatura na hora, arriscando até queimar o chuveiro. Se você coloca sonequinha no seu despertador, sacou? O que vai acontecer? O que significa isso? Que o teu corpo ele não está bem treinado. Um corpo não bem treinado, ele fica impossibilitado de responder com velocidade aos comandos internos. E isso cria uma defasagem na sua capacidade de manifestar as coisas. Entende? Então, a primeira coisa para que você comece a se conectar com o seu desejo de novo é se reconectar com o seu corpo, treinando ele. Porque o corpo ele é como uma criança, ele precisa de treinamento. Ok? Vou te dar um grande exemplo, tá? Imagina que você tem um cachorro, ó. Fecha os seus olhos agora rapidinho. Imagina que você tem um cachorro que ele é muito louco, tá? Você fala, para cachorro, e ele fica rodando, e ele balança o rabo, e ele pula para um lado, e ele pula em você, e ele quer te morder, e ele corre para um lado, e aí ele morde a almofada, e aí o cachorro é louco. Você fala, para, pelo amor de Deus, o cachorro é louco, maluco. Esse cachorro é um corpo que não é treinado. Esse cachorro ele representa o seu corpo quando ele não é treinado, quando ele não responde aos seus comandos. Agora fecha os olhos de novo. Imagina do seu lado um cachorro, qualquer cachorro, mas ele está parado. Ele está parado do seu lado, ele não se movimenta, ele está completamente atento.
E aí, você está olhando para o cachorro e você vê que ele está ali, vigilante, só esperando o seu comando. Quando você olha mais longe, você percebe que tem uma árvore. E no tronco dessa árvore tem um pneu amarrado por uma corda. E quando esse pneu, você vira para o cachorro e você entende o que precisa acontecer. Você entende que aquele cachorro ele precisa avançar. Só que ele não vai avançar. Ele não vai avançar enquanto você não der o comando. E aí você, de olhos fechados, você imaginando toda essa cena, você fala pro cachorro, vai! Na hora que você fala vai, o cachorro sai rasgando, ele bate na árvore, pum, morde o pneu e fica agarrado no pneu. Esse é um corpo muito bem treinado, que responde imediatamente. Só que para o corpo te dar essa resposta, você precisa conectar com esse corpo. Você precisa voltar para esse corpo, validar o que esse corpo sente. Treinar, desenvolver consciência corporal, ok? Tudo isso é extremamente importante nessa jornada, porque uma pessoa que busca se desenvolver através do Tantra, ela precisa ter um corpo muito bem treinado, porque esse corpo, ele precisa sustentar o desenvolvimento da energia, a expansão de Kundalini Shakti. É por isso que muitas vezes a gente fala que o despertar de Kundalini Shakti é perigoso, porque se o corpo ele não comporta aquela carga de energia, o circuito torra. E é daí que muitos transtornos mentais acontecem. Isso no Oriente é muito comum. Por isso que os grandes mestres sempre dizem, toma cuidado. E aqui eu digo para os terapeutas tântricos que estão assistindo, cuidado com todo esse processo. Tem que ter cautela, tem que saber conduzir. Porque você pode queimar o fusível daquele corpo e gerar um transtorno gigantesco no campo mental e emocional dessa pessoa, muitas vezes até somático, corporal, físico, ok? Por quê? Porque o corpo, pensa que o corpo é como uma lâmpada. E uma lâmpada, ela tem uma quantidade de watts que ela aguenta. Vamos supor que é uma lâmpada de 100 watts. Se você colocar 110 de energia, a lâmpada queima, ok? Então, se você quer ter mais carga de energia, você precisa ter uma lâmpada com maior capacidade energética. Da mesma forma, você não pode subir a energia de uma pessoa, ativar essa potência, esse poder do desejo de uma forma muito rápida, muito brusca, porque você não sabe se esse corpo comporta toda aquela quantidade de energia. Por isso, o primeiro passo prático é que você treine o seu corpo. Como que eu vou treinar o seu corpo? Comanda ele e faça, execute. Faça corrida, faça bicicleta, caminhe ao ar livre, tome banho de sol, faça bastante sexo, tenha orgasmos, deixa eu ver, treine, faça musculação, ok? Tudo isso é extremamente potente na sua jornada. Vai fazer com que o seu corpo amplie a capacidade de sustentação energética. E quanto mais sustentação energética o seu corpo for capaz de dar, maior é o despertar de energia, maior quantidade de energia você pode despertar no seu sistema. E mais uma vez, isso te dá mais acesso espiritual e maior capacidade de manifestar os seus objetivos na vida material. Beleza? Fez sentido aí essa primeira dica aí? A Bruninha teve um insight, hein? Compartilha aí, Bruninha, com a gente. Mas é isso, galera. O primeiro ponto é esse desenvolvimento do corpo. Ó, a Bru falando, ó. Um dos pacientes meus emagreceram muito depois de iniciar as sessões. Faz todo sentido. O corpo dele está se adaptando para sustentar a energia que está sendo despertada. Exatamente. Olha que interessante, o corpo ele vai se remodelando. Então é isso. Primeiro passo, desenvolver o corpo. Segundo passo, tá? Para que você se conecte e use esse poder do desejo ao seu favor. Ativação energética. Porque se a gente agora desenvolver um corpo que dá sustentação da energia, a gente precisa ativar essa energia, ok? A gente precisa fazer essa energia subir em intensidade, ok? E como que fazemos isso? Como que nós fazemos para fazer um trabalho de ativação energética? E aí você pode se espantar, tá? Mas a base é a base. Eu lembro de muitas vezes, eu fiz Kung Fu por muitos anos, e quando eu cheguei nas minhas primeiras aulas, eu tinha muita vontade de aprender aqueles chutes giratórios, né? Aqueles katas, que são uma série de movimentos mais complexos, né? E sempre, né, querendo estar super avançado, o golpe do faixa preta. Nada. O mestre Gabriel Amorim sempre falava: começa pela base, vai fazer o cavalo, posição do cavalo e posição do gato, que eram as posturas básicas. Por quê? A partir do momento em que você
pratica as posturas básicas, você consegue fazer as avançadas com muita tranquilidade. Agora, se você não tem as posturas básicas muito bem enraizadas, não existe possibilidade de você chegar nas técnicas avançadas. Então, isso é o ABC. O ABC ele precisa ser feito. E aí, por que eu estou te dizendo isso? Porque a forma de você ativar a sua energia é muito simples. É você respirando de forma livre, tá? Por quê? O contrário também é verdadeiro. Qual que é a forma pela qual nós reprimimos a nossa energia? E agora você vai bugar sua cabeça. Sabe qual que é o mecanismo que nós usamos para reprimir a nossa energia, as nossas emoções e todo o processo repressor? É limitando a respiração. Então, por exemplo, se eu estou triste, eu nunca vou respirar assim, ó. Porque se eu respirar assim, a tendência vai ser o quê? Eu me conectar ainda mais com a minha tristeza e chorar. Só que o que nós fomos ensinados? A não chorar, a não nos conectarmos com as nossas emoções. Então, o que a gente faz? A gente respira curtinho, sacou? Então, como que eu faço a ativação da energia? Se o meu corpo ele está bem estruturado, ele está bem treinado, ele está desencouraçado, o que acontece? O que eu preciso fazer? Eu preciso respirar. Simples assim, ó. Uma respiração. Eu já consigo sentir uma mudança gigantesca no meu estado energético. Se eu continuo fazendo isso com essa respiração que eu acabei de te mostrar, eu te desafio aí, faça 10 vezes isso daqui, ó. Mas desse jeito aqui, ó, fazendo um som, respirando profundamente, trazendo quantidade grande de ar para dentro do seu pulmão. Faça 10 vezes que você vai sentir. Você vai ficar chapado de ar. Você vai sentir o movimento da sua energia. Você vai sentir, ó, aqui, ó, essa região eu já estou sentindo uma mobilização, um calor, uma energização gigantesca. Aqui também nessa região, ó, faça 10 vezes, você vai sentir. É assim que se ativa a energia. É simples. Você não precisa de métodos mirabolantes, místicos, iniciações, ocultistas, magias, macumbas. Nada disso é necessário. Você já tem toda a tecnologia dentro de você. É só ativar. Ok? Faz sentido aí? Essa é a segunda dica totalmente prática, tá? Faça isso que você vai ver uma diferença gigantesca na sua conexão com essa potência de desejo, com essa energia sexual que vai te movimentar na direção daquilo que você quer. Você vai ter muito mais vitalidade, mais alegria, mais vontade de viver e de ir na direção daquilo que você busca, ok? Esse é o segundo passo. E por fim, então, nós vamos para o terceiro e último passo. Eu desenvolvi o meu corpo, eu ativei essa energia, agora eu estou potente, animado, eu canalizo ela no meu objetivo. É simples assim. É simples assim. Então, por exemplo, às vezes você vai acordar com uma excitação sexual muito grande e você vai achar que o objetivo do teu dia é transar, quando na verdade não. Porque aquela potência sexual, você precisa entender que ela não precisa, ela pode ser, mas ela não precisa ser colocada toda nas suas relações sexuais, ok? Então, como que eu faço? Eu pego toda aquela energia, todo aquele tesão, que eu tô mordendo a fronha, que eu vou morder a canela do cachorro, o que que eu faço? Eu respiro, eu sinto aquela energia em mim e eu tomo uma decisão. Onde eu vou canalizar essa energia? De repente, você vai lá para a academia e faz um treinão. De repente, você vai correr 10 quilômetros com essa energia. De repente, você usa essa energia para se focar no estudo de um livro, de um curso. De repente, você usa essa energia para criar um artigo, para fazer uma live, para falar, para ensinar para as pessoas. Você escolhe. Você escolhe. Só que nesse ponto você precisa estar muito consciente de quais são os seus objetivos, o que você está buscando na sua vida, qual é o próximo resultado que você quer desbloquear. Porque se você está treinando o seu corpo para comportar uma grande carga de energia, se você aprendeu a desenvolver através da respiração uma excitação energética, uma dinamização da quantidade de energia disponível no seu corpo, o próximo passo é simplesmente você direcionar. É você colocar isso na direção do seu próximo resultado. Entende?
Não importa em qual área seja. Porque o Tantra e a terapia tântrica é um ponto de vista, ou melhor, um sistema de desenvolvimento humano que é integral. Ele admite tudo e ele trabalha tudo ao mesmo tempo. Entende? Então não tem essa que, não, aqui eu me desenvolvo espiritual, mas aqui a sexualidade eles não aceitam, então eu tenho que ir para outro lugar. Não, o Tantra aceita tudo. O Tantra abraça tudo. O Tantra abraça a luz e também abraça a sombra. O Tantra abraça o belo, mas também abraça o feio. O Tantra abraça o lento, mas também abraça o rápido. Tá tudo dentro. Entende? Não tem nada que fica de fora. Então aqui nesse momento é simplesmente você ter clareza. Qual é o seu próximo resultado? Porque à medida que você se conecta com essa energia, você consegue desbloquear um novo resultado, um novo nível de vivência na sua jornada, tá bom? Só que aí pode vir uma questão, né? Pode parecer muito complexo isso e você pode se perguntar, mas Antônio, e se faltar conhecimento para mim? E se faltar experiência, né? E se eu tiver dúvidas dentro dessa jornada, o que eu faço? Meu conselho muito verdadeiro e sincero para você é: use a terapia tântrica como caminho de autodesenvolvimento, assim como eu fiz. Porque olha algo que eu vou te falar que é muito interessante. Todas as terapias, tá? Que surgiram a partir do esforço da psicologia, elas foram criadas para tratar transtornos mentais. Ou seja, todas elas foram criadas a partir de um problema. A terapia tântrica não. A terapia tântrica, que tem base no Tantra tradicional, vem a partir de um ponto de vista de desenvolvimento, de crescimento, de expansão. Ela não foi criada para tratar problema. Ela não foi criada, embora ela trate, tá? Mas ela não foi criada para tratar problema, ela não se limita a isso. Ela não olha para o organismo humano como um organismo doente, como a psicanálise, por exemplo. Ela olha para o organismo humano como um organismo vivo, pulsante, como um organismo espiritual, completo, perfeito, maravilhoso. Entende? Olha a diferença. Então, use esse caminho da terapia tântrica não apenas para que você cure os seus traumas, os seus bloqueios emocionais, as suas repressões sexuais, os seus abusos, ok? Use para que você se desenvolva. Porque o Tantra é para isso. O Tantra é para crescimento, ok? Não é algo baseado no sofrimento. Pelo contrário, é algo baseado na plenitude do ser, na integralidade daquilo que nós somos, ok? Então, eu quero que isso fique muito claro para você. Caso fique muito complexo esse processo para você, use a terapia tântrica como caminho de desenvolvimento. Estamos aqui nós, da Escola Mahara Tantra, fazendo esse intensivo, 2 aulas por dia. Você pode ter acesso a conteúdo gratuito com intensidade. Se você quiser aprofundar a partir desse conteúdo gratuito, de forma gratuita também você pode participar da imersão Vida Tântrica, que vai acontecer dos dias 10 a 17 de julho, gratuitamente. E lá eu vou te mostrar esse passo a passo para que você evolua 1 ano em 12 semanas. Paga para ver. Aceita esse desafio, porque eu vou te mostrar um programa de desenvolvimento baseado na metodologia que eu uso para tratar meus interagentes, que eu uso para ensinar os terapeutas que estão se formando aqui na Escola Mahara Tantra. É a mesma metodologia que eu e que eles vão usar também. Só que essa metodologia agora foi disposta em um programa de 12 semanas para que você evolua em 1 ano dentro desse curto período de tempo. Se você não acreditar, eu te desafio, vai lá e paga para ver, porque vai ser insana a transformação que você vai gerar em 12 semanas junto comigo, tá bom? Só que tudo começa, então, do dia 10 a 17 de julho, na imersão Vida Tântrica, vai ser gratuita, vai ser digital, só que não vai ser transmitida aqui nem pelo YouTube, nem pelo Instagram, nem pelo Facebook, vai ser um link fechado só para quem tiver dentro do grupo secreto da imersão Vida Tântrica. Como que você recebe o acesso? Você pode solicitar esse acesso lá no meu direct no Instagram, ou você pode ir sozinho lá no link da minha bio, vai ter lá um bit.ly/vida tântrica. Quando você tocar nesse link, você vai cair direto dentro de um grupo de WhatsApp, tá bom? E lá você vai ter todas as informações, inclusive receber as notificações das aulas que estão acontecendo aqui dentro do aquecimento da imersão Vida Tântrica. Fechou? Bom, era isso que eu tinha para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Amanhã
terça-feira, às 12 horas, eu tô de volta com mais uma super aula. A gente tá pegando pesado, então fica aqui comigo que você vai realmente aproveitar muito e tirar muitos benefícios de todo esse aquecimento que nós estamos fazendo aqui. Fechou? Espero que você tenha curtido. Não esquece de compartilhar, tá? Tira um print aí, cara. Tira um printzão bonitão assim pra gente, assim, ó. Pá! Tira um print dessa aula, me marca, compartilha com as pessoas. Se você sentiu que eu te servi bem aqui, faça com que isso chegue até outras pessoas, tá bem? Te peço essa gentileza, né? Dê uma gorjeta abundante para esse garçom aqui que está te servindo, para que também o universo seja abundante para você e te traga tudo em dobro. Fechou? Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê na próxima, se Deus quiser.